Seja bem-vinda ao workshop da Neutrid. A gente preparou aqui um workshop exclusivo para vocês do MP40. Nosso propósito, a nossa missão, é ajudar as pessoas a serem mais produtivas. E será que o Neutrid, ele realmente ajuda a gente a ser mais produtivo? Afinal de contas, a vida não é só trabalho, a vida não é só o nosso desenvolvimento pessoal. O que o Neutrid, então, pode de verdade ajudar a gente? Quando a gente fala de Neutrid, a gente está falando de ter uma gestão de tempo mais eficiente. Uma gestão de tempo que realmente funciona. Você poder centralizar em uma ferramenta o seu planejamento pessoal, planejamento profissional, as suas metas, os seus projetos, aquilo que você está delegando para as pessoas. Você poder produzir os resultados com menos esforços. É poder fazer realmente uma gestão do dia a dia que não te leve ao esgotamento, ao alto estresse. E a gente conquistar o equilíbrio dos nossos papéis. Muitas das vezes, um dos nossos papéis pode estar desequilibrando a nossa vida. E se a gente colocar um pouco mais de gestão, e nesse caso a gestão de tempo, pode ser que seja resolvido. Quais são os seus papéis nesse momento? Será que então, a partir desses papéis, a gente pode aumentar a nossa produtividade? Como fazer uma gestão da nossa vida usando a ferramenta Neutrid, mas focada na gestão do nosso tempo? Quando a gente fala de tempo, como fazer a gestão do tempo no Neutrid? A primeira dica que eu quero deixar para vocês é, no momento de cadastrar as atividades, seja no software Neutrid, seja no aplicativo, é preciso o quê? Incluir a duração. Talvez esteja aqui um comportamento que passa despercebido e a gente acaba não fazendo ele funcionar no dia a dia. Quando eu revisei a apresentação, eu precisava de 10, 15, 20 minutos. Esse tempo realmente estava possível de ser utilizado dentro do meu dia de hoje, por exemplo? Então, incluir a duração vai permitir vocês ter o quê? Previsibilidade. Tudo que está aqui dá para fazer, mas se surgir mais uma atividade de 1 hora, eu vou ter que redefinir prioridades. Segundo, classificação do tempo. Isso muda o nosso padrão mental. Isso muda o que o Christian fala de mindset, o nosso modelo mental, a forma como o cérebro reage àquilo que está vindo para a gente. Então, surgiu algo, isso é importante, isso é urgente, isso é circunstancial. Isso muda o jogo. Quando eu comecei a adotar a tríade do tempo na minha vida, ao analisar o que gerava urgência, eu buscava as causas, os motivos. Qual era a origem dessa urgência? Qual era a origem desse circunstancial? E quando a gente começa a entender o que está causando, a gente ataca o mal pela raiz. Então, a chance da gente, de verdade, resolver o problema é muito grande, porque a gente ataca a causa. E terceiro, sequenciar suas tarefas por ordem de prioridade. Você está fazendo algo importante agora. Aí vem na sua mente, olha, você precisa fazer isso. Esse grilo falante, essa voz, precisa ser capturada. E por isso que o Neutrid entra como uma ferramenta mais completa para a gente lidar com o que está acontecendo no nosso dia a dia. Então agora, de maneira bem profunda, vamos conhecer a plataforma, dos recursos que ela tem e como que a gente pode usar essa ferramenta para aumentar a nossa produtividade, para conquistar o nosso equilíbrio e realizar mais sonhos. Aqui no canto esquerdo, é onde você vai adicionar os tipos de atividade que fazem parte do seu dia. Então, nós temos compromissos e tarefas, e temos também as anotações. As anotações a gente hoje tem levado para o OneNote, Evernote. Qual que é a diferença de compromisso para tarefa? O conceito para a gente é, se você tiver um horário de início para fazer algo, é compromisso. Se você não tem um horário de início para fazer, a gente considera como uma tarefa. Então, seus compromissos vão aparecer na parte superior aqui do Neutrid, porque tem esse horário de início. Qualquer tipo de atividade que você vai fazer, se ela tiver um horário, então, independente do tipo, da natureza da atividade, a gente considera como compromisso. E isso dá uma clareza gigantesca na nossa mente, nos momentos que a gente quer fazer algo com hora marcada e aquilo que a gente pode fazer livre durante o dia. Eu posso começar a fazer uma tarefa agora, de 30 minutos, e terminar no final do dia, sem problema nenhum. Agora, o compromisso de 30 minutos, de 10 a 10h30, então, nesse caso, essa separação é muito importante. E vocês podem usar teclas de atalho.
O Alt-T, você inclui tarefa. O Alt-C, compromisso. Quando vocês param o cursor, aqui vocês vão conseguir visualizar essas teclas de atalho. Criadas as suas atividades, então compromisso na parte superior, tarefa na parte inferior, o Neotrid vai somar o primeiro indicador crucialmente importante, olha lá. Quantas atividades você tem agendada para hoje e qual que é o volume de horas planejadas. A quantidade de atividade vai somar compromisso, então 5 compromissos, 5 horas, e 7 tarefas, 1h20. Então, o seu dia é composto de mais compromisso ou de mais tarefas? Eu já tive vários momentos da minha vida, né? Hoje fica bem equilibrado em relação a compromisso e tarefa. Mas aqui fica um ponto muito importante. Muitas das vezes, você pode pegar uma tarefa e preferir fazer com hora marcada, vira um compromisso. Compromisso não necessariamente é reunião. E a questão do horário aqui, esse tempo que está ali total, ele é o único indicador que mostra se o nosso dia vai funcionar ou não. Porque se você tem 6h20 no início do seu dia, é um cenário. Se tiver, nesse momento agora, 6h20, e você não focar no que está agendado, pode ser que não dê certo até o final do dia de hoje. Então, é muito importante a gente levar em consideração isso, incluindo a duração, Neotrid soma o total. Aqui embaixo vai ser uma barrinha de adição rápida. Esse grilo falante, essa voz na cabeça, precisa ser capturada. E aí, muitas das vezes, você pode capturar direto no Neotrid, Marcelo, mas eu não estou no computador, estou no celular. Você pode capturar pelo aplicativo. Ah, Marcelo, mas eu não estou com o aplicativo aberto agora. Captura de alguma forma naquilo que for melhor para você, um bloquinho de anotação, mas é importante capturar. Não é entrar num fasejamento, é capturar para que você possa decidir o que vai ser a prioridade. Se é aquilo que está agendado ou esse item novo que surgiu na sua agenda. Mais aqui à esquerda, vai ter uma forma de você sequenciar suas atividades pela tríade. Quando vocês clicarem ali, o que ele vai fazer? Vai aplicar uma parte do método. Você tem 20 tarefas agendadas. Primeiro as urgências, depois o importante, depois o circunstancial. Então, ele já faz isso imediatamente, sem você precisar ficar lá arrastando as tarefas uma a uma para sequenciar urgente, importante e circunstancial. Aqui em cima vai ter o planejamento automático, que aí vocês vão ter critérios para planejar as prioridades do dia. Ali vocês vão ter a opção de separar as tarefas profissionais das pessoais, começar pelas mais rápidas ou pelas mais demoradas. Vocês podem utilizar a estatística de alta performance. O sistema analisa quantas atividades vocês completam no dia a dia e vai sugerir para vocês um planejamento para o dia. Então, nesse planejamento automático, ele ajuda a gente, primeiro, a ganhar realmente tempo, ele vai planejar para vocês, e segundo, pode ser que nesse dia de hoje você queria fazer as mais rápidas primeiro, mas pode ser que lá na segunda-feira você quer começar pelas mais demoradas. Levando em consideração o biorritmo, o momento que vocês são mais produtivos, como organizar o dia, como planejar as atividades para levar em consideração isso, o nível de energia, se vocês estão mais cansados naquele momento. Então, isso é muito importante. E isso o Christian fala com muita profundidade aí no curso, na mentoria Produtividade 4.0. Logo depois vai ter aqui o calendário, onde vocês podem navegar para qualquer semana. Então, se eu quiser visualizar na semana que vem, lá na quinta-feira, eu posso vir e visualizar por ali. Mais à direita aqui, vocês podem planejar qualquer período. Marcelo, eu quero planejar 3 dias para frente. Quero planejar a semana, um mês. Então, basta vocês acessarem lá o calendário e definir o período. Por padrão, ele vem um mês ali. Detalhe, tá, pessoal? Já já a gente vai fazer isso aqui, eu vou fazer os agendamentos. Fiquem tranquilos que eu vou detalhar para vocês aí, vou mostrar muita, né, até a nossa utilização aqui mesmo, a minha utilização dentro da Neotrid. Mais à direita, vocês vão ter aqui, ó, o meu progresso. Depois que você planeja e executa, em algum momento a gente deveria analisar esses resultados, esses dados. É aqui que você vai ver, então, os relatórios, para poder analisar sua produtividade. Quantas tarefas você completou nos últimos 7 dias? Você teve mais compromisso, mais tarefa? Como que foi o status disso que você fez? Você completou no dia? Você completou com atraso? Qual que foi a sua tríade do tempo nos últimos 7 dias? No mês passado? Então, aqui vai gerar automaticamente. Não tem a necessidade de ficar configurando nada. É você criar atividade, classificar, incluir duração, e o sistema gera automaticamente todos esses indicadores.
Nesse funil, vocês vão poder ocultar aquilo que já foi concluído no dia. Então, tudo que foi completado vai ocultar, se vocês quiserem. Tem ali a opção de marcar e desmarcar. E pode habilitar para visualizar papéis e categorias. Nós vamos aprofundar no próximo encontro desse workshop sobre esses dois conceitos. Por hora, nós vamos cadastrar aqui alguns papéis. Mas é importante a gente ter clareza que as categorias, elas funcionam como se fossem as tags, funcionam como se fossem as etiquetas. É quando você quer categorizar os tipos de atividade que você faz no dia a dia. Você pode usar as categorias para contextos da sua vida. Aqui à esquerda, vocês vão ter aqui um botão de ajuda. Ali vai ter a ajuda da própria Neutrid, o suporte, mas tem os manuais também do sistema. Então, está com alguma dúvida de fazer utilizar qualquer funcionalidade, qualquer recurso, tem lá um manual completo do sistema. Logo depois, aqui acima tem um ícone para vocês configurarem o sistema e fazerem algumas integrações. Já vou mostrar também como funciona. Essa lupa vai ser para poder pesquisar as atividades no sistema. Então, às vezes, você precisa localizar uma tarefa que você agendou, um compromisso, você pode pesquisar. Logo acima aqui, nesse sino, é para vocês poderem, então, verificar as notificações, lembretes e avisos que a Neutrid disponibiliza. Pessoal, notificações é um assunto muito importante também. Muitas das vezes a gente está sendo muito notificado por várias caixas de entrada, vários inbox, e a gente deveria pensar sobre isso. Quando eu saí de férias na Neutrid em dezembro, voltei em janeiro, eu estava com mais de 1.100 notificações de todas as caixas de entrada. Então, Telegram, WhatsApp, e-mail, né, profissional, e-mail pessoal, muita notificação. E aí, o importante disso é a gente começar a filtrar, né? Quais que não deveriam realmente passar a nos notificar, começar a criar regras mesmo para eliminar isso, porque isso é bem circunstancial, isso é desperdício. Existe uma estatística que diz o seguinte: de 100 mensagens que você recebe, 100 notificações, 30% não serve para nada. 40% vai permitir você fazer em outro momento. E isso dá para a gente aí uma liberdade de escolha, né, gigantesca. 40% você não precisa fazer imediatamente. E 30% você deveria manter a sua atenção naquele momento. Então, só de separar o que não presta, né, esses 30% que não deveria notificar a gente, e ter clareza dos 40% também, que a gente pode agendar em outro momento, isso facilita muito a gente ter uma lista de prioridades do dia que realmente funciona. Mais acima aqui, vai ter uma caixa de entrada. Deixa eu clicar aqui. Que é a caixa de entrada do chat. Às vezes você precisa conversar com alguém da sua equipe no Neutrid, seja dentro de um projeto, de uma tarefa, de um compromisso, ou você criar ali o assunto e enviar mensagem para a pessoa. Então, é um ambiente perfeito para isso. Logo acima vai ter os processos. Eu vou mostrar aqui o quanto que eu ganho de tempo quando eu starto um processo da Neutrid, de webinário, de um curso que a gente vai fazer, de uma consultoria. Por quê? Dá para definir alguns padrões, né? Alguns passos aí que sempre se repetem e já deixar ali pré-definido. Vamos citar um exemplo de uma empresa que vai contratar um novo funcionário. Deixar o modelo ali. Já vou mostrar isso aqui para vocês. Logo acima vai ter a minha home. A minha home é a mesma coisa do meu dia, quando o Christian fala na fase da execução, onde a gente tem ali anotações, compromisso e tarefas. O Neutrid vai voltar a ter, pessoal, fiquei muito contente, muito feliz com isso, vai voltar a ter anotações, depois vai ter aí a questão de um caderno, então, assim, pode ser que não substitua o OneNote, o Evernote, mas eu fiquei muito contente de saber que vai voltar a ter as anotações no sistema. Aqui embaixo, logo depois da minha home, as formas de visualizações de equipes. Claro que isso aqui, pessoal, é uma conta mais completa do sistema, conta colaborador ou conta gestor. Eu sempre usei no Neutrid a ferramenta mais completa. É uma ferramenta que tinha que me permitir fazer tudo que eu precisava, centralizar metas, projetos, equipes. Então, assim, hoje talvez vocês podem estar usando 10, 30, 20, 40% da ferramenta. Eu espero que depois desse workshop vocês utilizem 60%, 80%, 100%, porque aí a gente começa a notar de verdade a diferença. Tem que centralizar para a gente conseguir ter um planejamento e uma priorização eficiente, que realmente funciona. Logo abaixo aqui vai ter os relatórios. Os relatórios de equipe,
os relatórios dos projetos. Tem mais um ícone ali que apareceu, né? Que é o ícone de método Tríade. Então, vai começar a aparecer aí mais algumas funcionalidades, alguns recursos, né? Filters, que é falado, no sistema, para poder ajudar ainda mais a gente a ser produtivo. Aqui em cima, nesses menus aqui, vocês criam equipe, projeto, categoria, papéis e funções são sinônimos. Em algum momento estava mudando tudo para ser função. Agora voltou para papéis novamente. Então, papéis está ligado à metodologia da tríade do tempo. Na primeira fase do método, que é a identidade. Quando o Christian fala, quem é você? Eu tenho um papel de mãe, esposa, amiga, estudante, pai, esposo, papel eu, meus papéis profissionais, eu sou um dentista, eu sou um médico, sou um advogado, sou um diretor. Todos os nossos papéis podemos cadastrar aqui para fazer uma gestão das atividades vinculadas aos papéis. Então, nesse momento, eu estou como um consultor da Neotríade. Logo depois que eu sair daqui e começar a estudar, por exemplo, programação, papel de estudante. Se eu fosse realmente um programador e estivesse programando, vamos dizer assim, poderia ser programador ou desenvolvedor, né? E também cadastrar as nossas metas. Então, chegou o momento da gente fazer isso aqui ao vivo. Vamos lá. Pessoal, parte superior, então, os compromissos. Nessa setinha no canto direito, é possível visualizar os compromissos no modo lista, tá? Aqui embaixo, as nossas tarefas. No mais aqui, o primeiro é para adicionar tarefa e o segundo compromisso. Então, vou começar adicionando um compromisso aqui de um jantar em família. Em qual papel que eu estou nesse momento? Papel familiar. Qual que vai ser o horário? De 20 às 21. E vou salvar. E aí ele vai aparecer para a gente na parte superior. Então, todo compromisso que vocês tiverem, Marcelo, eu gosto de fazer uma corrida todo dia de manhã. Corrida. Qual papel? Papel eu. Vem aqui no calendário. Repetir compromisso. Iniciando hoje. Qual que é o horário? De 6 até às 6h30. Todos os dias vai repetir sábado e domingo. Alguns dias, vocês podem definir os dias da semana aí. Então, vou deixar todos os dias, concluir, salvar. E aí, nesse caso, ele vai aparecer para a gente na parte superior. Quando for lá na segunda-feira, então, recorrência na hora de fazer o agendamento. Basta parar o cursor no calendário. Agora eu vou criar uma tarefa que eu preciso fazer, então, diariamente. Então, todo dia, a pessoa vai dedicar 5 minutos para priorizar as atividades do dia dela, no papel dela profissional. E aí, a mesma coisa, eu poderia ver aqui, repetição, todos os dias, não, alguns dias da semana, e vou lá e marco os dias da semana. Salvar. E aí vem alguns detalhes, pessoal. Quando vocês criarem as tarefas, aqui, ó, essa conta permite criar para o pessoal, mas permite criar também dentro de equipe. Então, primeiro eu vou adicionar uma tarefa nessa barrinha de adição rápida. Então, tarefa 1. Quanto tempo eu gasto para fazer? E aqui eu posso colocar até a classificação se é urgente, importante ou circunstancial. Claro que eu posso vir aqui, ó, digitar atividade, dar Enter, ele vai adicionando para mim, ó. Se eu já quiser ir classificando, eu já posso ir classificando. Então, toda demanda que chega, a pessoa poderia vir aqui, então, retornar para cliente. Urgente, quanto tempo eu vou precisar, em qual papel que eu estou nesse momento. Se eu clicar em tríade, ele sequencia as urgências, importante, depois circunstancial. Toda atividade, ela tem um botão para iniciar, para dar o play, começa a medir o tempo real que a pessoa está gastando. Vai ter a opção de pausar ou concluir. Eu posso concluir a tarefa sem dar play.
A gente recomenda? Não, mas acontece isso no dia, tá, pessoal? Às vezes você vai lá e faz, e depois você pode vir, registrar e concluir. Marcelo, mas aí na hora que eu concluo, como que funciona o tempo aqui? Você planejou 15 minutos, ele ficou zerado. E o relatório vai mostrar que você não deu play, então não tem um tempo real. Mas existe um relatório que ele leva o tempo de 15 minutos para o tempo de execução. Para você realmente ter ali quanto tempo você planejou, quanto tempo você gastou, se você não der o play nas atividades. Antes das tarefas, tem uma caixinha de checkbox que permite marcar, e aqui vai habilitar para excluir, cancelar, mover para outro dia. Vou pegar essa aqui e vou excluir. Vou recarregar a página para ele trazer só as atividades que tem para executar. Aqui no canto esquerdo, vai ter então a ajuda, quando vocês clicarem para abrir chamado, manual da Neutrid. Nesse ícone aqui dessa engrenagem, é onde vocês podem então vir aqui em integrações, ó, e fazer as integrações, por exemplo, do Google Agenda, do Google Calendar. Vocês podem fazer a integração do Outlook, do Office 365. É possível importar tarefas, se estiver no Excel, importar projetos. Aqui vocês podem também até importar do Trello. No próximo encontro, eu vou fazer aqui, né, algumas importações. Hoje eu quero que vocês conheçam o potencial da ferramenta, o que elas podem ajudar em vocês em diversos contextos. Para que surjam dúvidas, a gente possa sanar essas dúvidas e que vocês possam, no próximo encontro, eu também vou gravar, se surgir mais dúvidas, a gente vai sanando essas dúvidas, mas vocês identificarem a seguinte situação. Eu trabalho dentro da Neutrid, então eu venho aqui, ó, e crio uma equipe com o nome da empresa. Eu poderia criar uma equipe com o nome do departamento. Nesse caso, para a gente usar como exemplo, eu vou cadastrar o nome da empresa. Então, a dica para vocês, toda empresa que vocês tiverem ou que trabalharem nela, cadastra a empresa como uma equipe. Não precisa ter ninguém usando o sistema com você. Basta vocês cadastrarem o nome da empresa ou do departamento, salvar. Agora, vai permitir vocês criarem atividades na equipe, que seria a empresa, ou na sua vida particular. E isso, pessoal, dá um ganho gigantesco, não só de clareza, o quanto a gente está trabalhando, mas de mais ferramentas que o sistema tem. Isso permite vocês começarem a usar mais funcionalidades do Neutrid para ajudar a ter o quê? Mais segregação dos dados. Então, por exemplo, eu vou criar uma atividade na equipe, que é a empresa Neutrid. E essa atividade tem que ver com o seguinte: criar a apresentação, workshop Neutrid para vocês. Fui lá, criei a atividade, defini que eu vou precisar de 1h30 para fazer isso, vou fazer hoje mesmo, salvar. Só que o workshop, ele não é uma tarefa. Depois que criar essa apresentação, tem vários outros passos. Então, a gente cria um projeto. Então, vou criar aqui um projeto desse workshop. Então, workshop. Vai ter data de início, data de término. Então, eu não vou aprofundar muito nessas configurações aqui, não. Mas, se precisar, vai surgir dúvidas. E a gente tem vários conteúdos gravados. E, no final, vou deixar para vocês ali um plano de ação. Do que eu faria se eu tivesse, nesse momento, começando a aprender o Neutrid e precisasse de uns próximos passos claros do que fazer. Então, salvei o projeto. E agora, quando eu criar qualquer atividade e tiver a ver com o projeto, eu posso vir e vincular o projeto lá. Então, nesse caso, vou criar uma tarefa aqui, ó, de analisar dúvidas dos participantes. 15 minutos, vou considerar que fosse algo urgente, dentro da empresa, vou fazer hoje mesmo, salvar. Vai estar aqui para a gente. Todo projeto, vocês vão ter indicadores do projeto no Neutrid. E muito do nosso dia, por que surgem muitas urgências, imprevistos,
e problemas diversos? Porque a gente está lidando com muitos projetos, mas muitas das vezes, a ferramenta ela não tem uma adaptação ideal para fazer a gestão de projetos. Imagine você com 5, 10, 15 projetos, podendo visualizar a evolução do projeto e a gestão dos prazos, como que está o andamento do plano de ação. E eu vou colocar mais um aqui, que tem me tomado muito tempo, que é a plataforma da Universidade Neutríade. Vou deixar uma cor aqui diferente. Com esse verdinho aqui. Então, vai ter o prazo aqui. Aqui serve como o escopo desse projeto. Serve para vocês cadastrarem dados de contato, se fosse projeto de cliente. E agora, qualquer demanda que surgir relacionada à plataforma da Universidade Neutríade, como se fosse a plataforma da mentoria da produtividade. A Neutríade agora tem sua própria plataforma e a gente está cadastrando, então, os cursos, tudo dentro da plataforma. Vou voltar para a tela principal, a tela Minha Home. E agora, quando a gente cadastra uma atividade, eu posso vir aqui localizar o projeto. Está ligado à plataforma ou está ligado ao workshop? Vamos colocar aqui, cadastrar novo curso. Aí vem um detalhe, a gente vai falar disso já já. Nossa, eu não gosto de cadastrar esse tipo de atividade. Será que eu posso classificar isso como circunstancial? Então, fica essa primeira reflexão para vocês aí, já já a gente responde sobre a questão do circunstancial. Então, agora a gente está com uma lista gigantesca de prioridade. Eu poderia vir aqui, clicar, segurar o cursor, arrastar para definir a ordem de prioridade, avaliar aqui em cima se o dia é viável ou não. Estou com muito planejamento para hoje. Poderia clicar aqui, ver os próximos 3 dias. Eu poderia também clicar aqui na aba do planejamento e visualizar todo o meu planejamento no período lá. Aí eu consigo arrastar a atividade de um dia para o outro. Aqui no calendário, a gente consegue visualizar 3 dias para frente, a semana. No canto direito, esse gráfico move automaticamente por causa dos papéis. Então, eu deixei aqui 5 papéis. Estudante, papel eu, familiar, profissional. Poderia ser, por exemplo, consultor Neutríade, papel de professor, qualquer papel profissional. Social. Vou clicar em visualizar tudo. Como cadastrar um papel no Neutríade? Basta clicar no botão novo no canto direito, cadastro o nome do papel, uma cor para ele gerar aquele gráfico de pizza, e aqui as horas ideais na semana. No próximo encontro, eu vou focar nesses pontos aqui, para justamente a gente ter uma referência e depois poder analisar se o que a gente está planejando está levando para o equilíbrio que a gente está buscando. São 168 horas a cada semana. Se a gente planeja quantas horas para cada papel, o planejamento pode ser que funcione melhor, porque a gente vai na dimensão do papel, antes de ir nos compromissos, tarefas, metas, projetos. A gente está olhando primeiro o seguinte: eu quero ter pelo menos 10 horas no papel eu quero ter 15 horas no papel de músico, eu quero ter, e por aí vai. Vamos seguir em frente aqui, para falar um pouco agora de planejamento. Muitas das vezes a gente está na correria e aí a gente abandona o planejamento. E deveria ser ao contrário, né? Quanto mais correria, a gente deveria fazer mais planejamento. Essa mudança de chavinha na nossa mente é muito importante. Porque quando a gente fala de planejamento, a gente está falando do dia de amanhã para frente. No dia de hoje é priorização. É um planejamento? É. Mas você está definindo prioridade, porque o tempo não para. As horas, né, os minutos estão correndo mesmo, segundos. Então, como que a gente pode ter um planejamento que ajude a gente a se equilibrar mais? Primeiro passo, pessoal, aqui em planejamento, ó, é estar atento nos indicadores que o sistema entrega. Então, ao invés de deixar todo esse período, eu quero do dia 30 até o dia 6, uma semana. Aqui em cima, ó, 4 horas e 5, 2 horas e 10. Por que eu não venho aqui, então,
e começo a distribuir as atividades assim, ó, para ter dias mais equilibrados. Aqui o nosso cérebro está focado em planejamento, não é execução. Então, tem que treinar a mente, nesse caso, para o planejamento. Ao fazer isso, vamos considerar agora que vocês têm aí todo o calendário da mentoria. Então, acessei aqui o calendário da mentoria. E aí, o que a gente pode fazer? Pegar cada atividade, olha lá, e trazer para o Neutrid. Ao invés de trazer manualmente, se fizer a integração com o Google Agenda, vai trazer tudo automático. Só que aqui, ó, é a distinção de tarefa para compromisso. Aqui está com hora marcada. Então, quando a gente vai para cadastrar, a gente deveria cadastrar como uma tarefa. Quanto tempo a gente vai fazer por dia? Então, qual que é o período que eles definiram? Do dia 25 até o dia 1º. Como já passou o dia 25, eu vou colocar a repetição aqui, do dia 30, todos os dias, e para parar no dia 1º. Agora o detalhe, vamos usar uma tag, uma etiqueta, nesse caso categoria, qual que é? MP40. Toda vez que vocês quiserem filtrar tudo que tiver relacionado ao MP40, vocês filtram pela tag, pela categoria nesse caso, ou pela etiqueta, e vai aparecer só o que você tem relacionado a MP40. Ah, eu estou no LS, cadastra uma categoria LS, tudo que tiver relacionado ao LS dentro dessa categoria. Em qual papel que você está nesse momento? Estudante, papel eu? Vou considerar nesse exemplo papel eu. Salvar. Já vai estar agendado para a gente aqui. Olha lá. Se você não assistir a aula hoje, o que vai acontecer no dia seguinte? Ela vai ficar atrasada. Vocês não vão precisar voltar nos dias anteriores. O Neutrid leva para o dia seguinte automaticamente. Vou pegar esse exemplo aqui. Do curso. Vamos considerar que essa aula era de ontem, dia 29. E você não conseguiu assistir. Quando chega no dia de hoje, você vai decidir. Vai manter no dia de hoje, vai replanejar, mas ele gera esse status de atrasado aqui. Ó. Vamos passar mais um pouco de conteúdo aqui. E eu vou ver algumas perguntas que vocês estão mandando, para não deixar tudo para o final. Muitas das vezes, um dos maiores problemas é que está tudo descentralizado. Então, como que a gente pode usar um recurso do Neutrid para transformar e-mail em tarefa? Eu não tenho a menor noção de quantos e-mails tem na minha caixa de entrada. Então, eu vou fazer aqui, nesse momento, um processo rápido de como atuar no e-mail. Poderia ser qualquer caixa de entrada, WhatsApp, Telegram, qualquer uma. Teams, Slack. Então, primeiro e-mail aqui, ó. Se não serve para nada, o que a gente deveria fazer imediatamente? Apagar. Se é um e-mail que a pessoa leu e precisa armazenar o conteúdo, que é esse exemplo aqui, o que eu faço? Eu vou lá e movo ele para armazenar. Então, nesse caso, eu só venho aqui, ó, e movo para o assunto que está sendo tratado ali. Nesse caso, é a plataforma. Eu pego esse próximo aqui. Foram feitas sugestões para a plataforma. Esse eu vou ter que analisar essas sugestões. Eu pego e encaminho ele, ó, para dentro do Neutrid como uma tarefa. Como fazer isso? Basta enviar para esse e-mail aqui, ó, tasks@neutrid.com. Quando vocês enviarem, vai gerar uma tarefa com esse assunto. Vocês poderiam até mudar o assunto, colocar algo antes aqui. O corpo do e-mail vai para dentro da tarefa. E aí é só enviar mesmo. Já vai estar dentro do Neutrid uma tarefa, e aí a gente pode editar, incluir o projeto, quanto tempo vou precisar para fazer, que dia que eu vou fazer. Então, esse e-mail, com certeza eu não vou trabalhar nele hoje, mas eu já classifiquei e vou definir para que dia que vai. Segunda, terça-feira. Como é algo de muita prioridade, segunda-feira vou dedicar tempo a esse e-mail. Então, aqui a gente vai seguindo cada e-mail desse e vai dando esse tipo de tratativa. Vai ficar pendente aqui, tem que gerar a tarefa. Então, pessoal, a dica aí, muito importante é, não transforme sua lista de seu e-mail na lista de tarefa. Não transforme o seu WhatsApp na sua lista de tarefa. São ferramentas de captura e processamento. Crie essa mentalidade, esse mindset de enxergar essas ferramentas, igual se você estivesse pegando um bloquinho de anotação e colocando uma tarefa ali manualmente. Nesse caso, está chegando algo que vocês vão
Aqui é a origem, né? E esse canal que chegou a analisar e tomar uma decisão. Faço imediatamente? Delego para alguém e crio uma lista de espera? Vou fazer em outro momento? É uma decisão muito rápida que a gente toma, mas é importante a gente entender que se ficar pendente em várias caixas de entrada, é aí que a gente está se perdendo. O Christian, no livro Você é Dono do Seu Tempo, ele traz uma frase, né, muito importante para a gente começar a melhorar a gestão do tempo. Lembrem no início, eu falei o seguinte, o Neotrid busca ajudar a gente o quê? Ter uma gestão de tempo eficiente. Em vários momentos, vocês falam que querem ter o quê? Uma melhor gestão de tempo. E a ferramenta tem potencial para isso. O que ele diz, então, sobre a administração do tempo? Primeiro, é preciso saber como a gente está usando o tempo. Será que você sabe de verdade como está usando o seu tempo? Mas quando a gente pergunta isso, você tem relatório para comprovar? Não é para provar para ninguém. É para você poder analisar ali e a gente tirar o achismo. É pegar esses dados e entender o seguinte, nossa, eu fiz 15 atividades, dessas 15, 5 foram urgentes, e aí a gente começar a analisar isso até para quê? O que te faz perder tempo? Ao olhar para tudo que está acontecendo ali, olhar para esses dados, entender o que está fazendo a gente perder tempo. Quando eu comecei a analisar isso na minha vida, eu comecei a perceber que tinha papéis na minha vida que faziam eu perder tempo. Aquele papel era todo circunstancial. Eu não queria mais viver aquele papel no meu dia a dia. E aí eu me planejei para tirar aquele papel da minha vida de verdade. Porque aí, com o papel, foi tudo embora. Toda a rotina do papel, todas as tarefas. Então, quando a gente começa a olhar, poxa, esse projeto é circunstancial, tudo que surge do projeto vai ser circunstancial urgente para você. Não quer dizer que é desnecessário. Esse conceito de circunstancial, ele tem a ver o seguinte, é algo que você não quer usar o seu tempo. Você tem prazo, mas se você não quer fazer, mas precisa fazer, é uma obrigação, uma necessidade, está contra a sua plena vontade, mas você vai fazer, circunstancial. E terceiro, qual atividade deveria ser o foco? Logo depois que eu finalizar aqui, eu tenho algumas atividades que eu vou mostrar para vocês como exemplo de foco, e na hora que eu termino, eu já entro em estado de foco ali e rapidamente sigo o plano do dia. Mas eu poderia ter também, e tenho toda a liberdade de falar, não quero fazer isso aqui, vou fazer algo que está espontâneo, né? Pessoal, como você está usando o seu tempo? É aqui que entra justamente uma oportunidade de a gente olhar com essa visão mais macro. Quanto tempo o trabalho tem tomado da gente no dia a dia? Quanto tempo a gente tem dedicado à nossa saúde, ao nosso estudo, família, ao nosso lazer, à nossa diversão? Por quê? Tão importante quanto saber como está usando o tempo é a gente definir o seguinte, como eu quero utilizar o meu tempo. Às vezes a gente pode desenhar isso mesmo e olhar o seguinte, olha, eu estou usando meu tempo dessa forma hoje, mas eu gostaria de estar usando assim, ó, o trabalho deveria tomar no máximo 8 horas do meu dia, 7 horas do meu dia. Eu lembro quando o Christian falava, né, que me dá prazer trabalhar 10 horas. Depois ele caiu para 9. Hoje ele já tinha falado de números diferentes. Ou seja, a partir desse tempo é que ele vai planejar 70% dessas horas totais. Porque se deixar, pessoal, o trabalho tende a consumir a gente o dia todo. Então a gente deveria estabelecer um limite saudável para realmente viver os nossos papéis e conquistar o equilíbrio que a gente quer. E onde que a gente usaria isso no Neotrid? Categorias. Papel eu, saúde, equilíbrio físico, mental, espiritual, emocional. Estudo, aí a pessoa está fazendo vários cursos, está fazendo um MBA, está fazendo um doutorado, um mestrado, está fazendo uma graduação. A graduação poderia ser uma categoria, mas é mais um projeto. A gente vai falar disso no próximo encontro, onde a gente vai aprofundar mais. Aqui é para vocês terem essa visão geral e começar a assimilar como utilizar isso na ferramenta. Onde que está o problema, então? O que tem mais atrapalhado as pessoas na hora que elas querem o quê? Fazer uma gestão de tempo produtiva. Fazer com que a gestão de tempo realmente funcione no dia a dia. Deixa eu dar uma olhadinha em algumas mensagens aqui, porque senão depois o pessoal vai falar para mim e eu não percebi alguma coisa que poderia ter percebido aqui. Vamos lá. Pessoal, então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma resposta no final para todas as perguntas. Vai ficar gravado sim, tá? Todos esses detalhes que a gente está falando aqui. Beleza?
Para várias pessoas o áudio está normal, então, ok. Vou seguir com o conteúdo, depois eu fico um tempo respondendo as perguntas de vocês. E lembrando que a gente vai ter um segundo encontro, então não precisamos de correria, né? Como diz o Christian, pare de correr e comece a andar. Onde que está o problema? O Christian fez uma pesquisa, e nesse livro dele, A Tríade do Tempo, essa última versão, esse eu até, quando eu ganhei, eu estava lá em Sinop, um evento da Neotríade, e aí eu não tinha o livro ainda não. Falei, Christian, você podia me dar um exemplar desse, só tinha 3. Aí ele até autografou para mim aqui, e fiquei muito contente, né? Porque aqui está realmente bem atualizado, tem muito conteúdo aqui novo. Mas vamos ao que interessa, né? O que impacta negativamente na produtividade diária? O que as pessoas mais reclamam? Excesso de urgências e coisas imprevistas. Excesso de interrupção, perda de foco. Esses dois ganham disparado. Então, quando a gente fala de excesso de urgências, coisas imprevistas, interrupções, o que a gente pode adotar em termos de comportamento? Buscar entender o que está causando isso. Por isso a classificação é tão importante. Te estressou? Urgente. Te entediou, deixou frustrada, frustrado, você não gostaria de fazer? Circunstancial. Aí, se eu gosto de fazer, eu planejei, importante. E se eu gosto de fazer espontâneo, importante. Não gosto de fazer, tenho prazo, circunstancial. Não gosto de fazer e preciso fazer imediatamente, migrou para urgente. Não tem essa questão de as esferas, né, as duas atividades têm 2 esferas. Não, a atividade tem uma das esferas, migra. Qualquer problema que acontece, nesse caso, a gente deveria classificar como uma urgência. E aí a gente vai definir prioridade. Eu posso ter 10 urgências, qual que é a prioridade entre as urgências? Então, entender o que está causando é muito importante. Segundo, as pessoas, muitas das vezes, não têm um método. A gente usa aí, né, de forma empírica o que a gente aprendeu até hoje. Se você pegar o Christian Barbosa, o Gerson, o Marcelo e vários outros usuários da Neotríade, quando a pessoa começa a ter uma gestão de tempo mais eficiente, reparem no método. O método, muitas das vezes, tem a questão comum aí, a ferramenta e o método. Então, o método Tríade, se eu fosse falar, é um dos segredos para realmente a gente fazer a grande mudança. Mas não dá para ter só o método, tem que ter o quê? Uma ferramenta que o quê? Centraliza as atividades. É nessa hora que, se você deixar pendente no e-mail, no WhatsApp, no Telegram, em vários lugares, a sua mente vai ter que decidir o que é prioridade, mas você tem vários lugares para olhar. É aí que entra o Neotríade, a ferramenta central, onde você define o que fazer, quanto tempo, em qual papel, e aí você pode ir para qualquer lugar para fazer isso. Mas é no Neotríade que você vê de forma central tudo. Porque aí você tem gestão de tempo ali, usando, né, equipe, projeto, tudo que você precisa. Então, pessoal, dá para fazer essas integrações aqui com o Google Calendar, com o Microsoft Outlook, do Office 365. O aplicativo, vocês podem instalar, vai sair uma versão nova, vou até fazer um webinário sobre esse aplicativo. Está previsto para esse mês ou início do mês que vem. Mais uma vez, esse é projeto. Eu vou mostrar para vocês como que a gente usa um processo para startar ele e gerar todas as tarefas para todo mundo, para que aconteça realmente esse webinário. Como melhorar a gestão do nosso tempo? Agora, algumas dicas práticas aí para vocês pensarem sobre a gestão do tempo e aplicarem no Neotríade. O primeiro passo é a gente ter clareza de como está usando o tempo. Por isso que é importante a gente estabelecer um indicador para medir o progresso. É aqui que entra a tríade do tempo. A tríade do tempo, ela vai entrar como uma forma de classificar tudo o que a gente faz, separando em uma das esferas. Então, pensa nos últimos 3 dias da sua vida, engloba atividade pessoal e profissional. O que você fez que você sentiu que estava desperdiçando o seu tempo? O que você fez que estava contra a sua plena vontade? Pode ser o dia de hoje. Eu fiz isso, estava contra a minha plena vontade. Eu tinha prazo, mas eu não queria fazer. Você poderia ter delegado isso. Você tem buscado, muitas vezes, uma forma de automatizar, criar uma automação para que não gaste o tempo com isso. Aqui você não quer usar o seu tempo. Se a gente fosse levar em consideração o estado emocional, como que a gente está se sentindo, uma sensação, frustrado ou frustrada, entediado ou entediada, é aquilo que deixa a gente insatisfeito ou insatisfeita. Se o circunstancial você tem prazo e você não quer fazer, o importante,
Você tem prazo, não te pressiona, e você quer usar o seu tempo. E o urgente? O urgente é tudo aquilo que a gente faz com pressa, com correria, precisa fazer de forma imediata. O urgente atua sobre a gente. A pessoa pode ter uma tarefa importante e a tarefa migrar para urgente por alguma situação. Então, o urgente, você se sente pressionado, estressado, você precisa, o prazo está curto, o tempo está estourado, ou seja, precisa agir imediatamente. Diferente do importante. Você gera o resultado que precisa e o tempo está passando na velocidade certa. O ritmo está adequado. O Neotrid deveria ajudar a gente a conquistar esse ritmo adequado. Deixa eu dar mais algumas dicas para vocês aqui direto no Neotrid. Então, todas as atividades que estão agendadas aqui, a gente pode iniciar, pausar e pode ir concluindo. Aquele calendário da mentoria que a gente tem aqui, vou pegar essa mentoria aqui, ó. Estratégia do importante. 22, de 20 às 21 horas. Aí, nesse dia, eu não consegui assistir. Olha que interessante que a gente pode fazer. Eu vou cadastrar aqui como um compromisso. Vou colocar assim mesmo. Lembrando que a gente pode associar a mentoria, o papel, salvar. Eu quero ver nesse momento só o que eu tenho na mentoria, então posso vir aqui, filtrar, para trazer para mim o agendamento só da mentoria. Da mesma forma que eu posso pegar o compromisso, e aqui embaixo tem um ícone, ó, para transformar em tarefa. Eu posso pegar a tarefa também e transformar num compromisso, ó lá. Então, vocês podem pegar o e-mail e transformar o e-mail em um compromisso para resolver o compromisso, né, a tarefa, a atividade com hora marcada. Isso é muito bacana. Eu estou assistindo a mentoria. Aqui tem um botão, ó, de checklist. Vocês podem usar. Aqui dá para cadastrar os itens para ir ticando. Do lado tem um botão de conversa, onde você pode registrar um comentário. Pode anexar arquivo também. Aqui no planejamento automático. Aqui o período. Qual que é o critério. Pede para visualizar. E ele vai trazer para vocês a melhor ordem sugerida pelo sistema. Assim que vocês aceitarem, já priorizou. Vou habilitar aqui de novo. Aí todo o agendamento. Então, como vocês estão gerenciando o tempo, hein, pessoal? Eu tenho visto lá no grupo, o pessoal anotando, excelente. Se puder, vai trazendo para o Neotrid e classificando igual a gente foi fazendo. Então, Marcelo, vou começar a usar o Neotrid agora. O que pode ser feito? Vem aqui, ó. Eu preciso revisar relatório. Isso está urgente. Devo gastar minutos. Tá. Ou Alt-T. Eu preciso registrar anotações no Note. Se der Enter, ele já salva imediatamente para a gente. Nossa, eu estou com excesso de prioridade para o dia. Vou fazer então o quê? Um planejamento. Clica no planejamento. No canto direito aqui, ó, dá para deixar várias atividades que não tem data para fazer. Ó. Tudo que não tiver data pode ficar aqui nesse canto direito aqui, ó. Deixa eu arrastar um aqui. Dessa forma assim, ó. Tudo que estiver atrasado, ele vai separar aqui para vocês. Então, esse indicador da TRID vai mostrar o seguinte, olha lá, ó, como que está o nosso dia a dia aí, a partir do importante, urgente e circunstancial. Eu falei que eu ia mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar o meu Neotrid. Vamos lá. Olha, essa tarefa aqui de
RDA é uma tarefa que eu uso durante o dia para registrar o que eu fiz no dia e eu não tinha registrado no Neutrid. Então, eu tiro um tempinho para poder registrar o que aconteceu no dia, classificar, para me ter mais dados, decidir sobre o que está aqui, se vai dar para fazer ou não, e aí eu posso replanejar, e me antecipar a alguma situação que pudesse ser necessária. Então, dou um play aqui, faço esses 3 passos aí, e depois concluo. Eu preciso iniciar uma nova turma do curso de produtividade. Eu clico em iniciar aqui, ó, venho aqui em processo, e localizo justamente esse processo aqui, ó. Curso Produtividade Pessoal. Aqui dentro tem o modelo das 5 aulas ao vivo que a gente faz, com 8 tarefas, demora esse tempo aqui, e o volume de horas. As turmas que já iniciaram e finalizaram, eu clico aqui, ó, e preencho esses campos aqui. Localizo o projeto, e aí quando a gente faz isso e clica em iniciar, eu vou fazer isso no próximo encontro, o passo a passo, ele cadastra automaticamente todo o fluxo que está aqui dentro. Então, dá para fazer isso para esse curso, dá para fazer também para eventos. Todo webinário que a gente vai fazer, lá, ó, 38% do webinário já foi realizado. Nesse momento, está nessa tarefa aqui, e ele vai acontecer no dia 20, já está agendado todo o cronograma. Agora eu vou mostrar para vocês aqueles relatórios ali. Na medida que começa a usar o sistema, ele entrega para a gente os relatórios já padronizados para ajudar a gente, quando for analisar, entender como que está indo a nossa performance. Primeiro passo, definir o período. Qual o período que eu quero analisar? Eu quero o mês anterior. Nesse caso, eu vou analisar a produtividade do Marcelo. E vou deixar aqui, ó, por hora. Poderia ser por quantidade de atividade. O Marcelo, então, ele teve 24,8%, quase 25% de urgência. 38 horas no mês anterior foi de urgência. 4 horas de circunstancial. E as outras 111 horas no importante, totalizando 72%. Aqui, ó, vai mostrar o dia a dia. Como que foi as atividades importantes, as urgentes. Se eu desmarcar aqui, ó, eu consigo ver. Nesse dia, olha como foi estressante. Aí eu posso pegar o relatório de urgência e entender o que está causando isso daí. Vou descer. O planejamento versus a execução. Nesse dia, eu planejei 6, completei 3. Completei no dia seguinte as outras 3 horas. Completado com atraso. Então, nem sempre a gente conclui tudo do dia. O problema é quando fica o gráfico totalmente o quê? De uma forma que você planeja, mas nunca cumpre o planejado. Ou você planeja e sempre está executando muito mais planejado, né? E fica muito desgastado ou desgastada. Então, isso ajuda a gente a ter essa visão muito clara do planejamento e execução. Para onde foi o tempo em relação às equipes? Então, tem bastante relatório, ó, dos projetos, qual projeto está mais consumindo tempo, quais foram projetos trabalhados no período. E, por último, de todos os projetos, qual está mais demandando quantidade de atividade e hora do colaborador. Já vou focar só nas perguntas, tá, pessoal? Então, a importância da gente classificar é que, em algum momento, quando você analisar essa classificação, vai ser possível vocês criarem estratégias para reduzir. Quantas vezes a gente faz isso nas empresas, né? Ou na agenda de alguém que está precisando mudar esse padrão. Começa a entender o que está gerando a urgência. Mas a classificação é que vai mapear essa situação. A gente fez uma pesquisa muito rápida. Qual o seu principal objetivo ao associar o aprendizado do MP40 ao uso do Neutrid? O resultado para a gente, das pessoas que respondeu ali naquela landing page, 47% quer ser mais eficiente no trabalho. Pessoal, o Neutrid tem um potencial gigantesco para mostrar a gente o quanto a gente está sendo eficiente no trabalho. Porque precisamos definir o que é eficiência. Senão a gente fica só divagando, né? O que é ser eficiente? Se você tiver 8 horas de trabalho, é você conseguir ter resultado em 6 horas, 7 horas. Teve uma vez que eu estava com um diretor de uma empresa, na verdade não era um diretor, né? Era um compliance. Aí ele falou assim, Marcelo, eu tenho de produtividade aqui 1h30, 2 horas no meu dia.
Mas o papel dele dentro da empresa era muito diferente, né? Era um papel muito voltado para relacionamento, enfim. Mas era uma área fundamental, uma área de muita importância, e aí a gente percebe que ser eficiente no trabalho, a gente tem que definir isso com clareza, o que seria essa eficiência. Segundo, equilíbrio. Mas o que a gente está querendo dizer com esse equilíbrio? A pessoa que respondeu, ela sabe o que ela está dizendo. E aí a gente pode, sim, usar a ferramenta para ajudar a gente a ter equilíbrio no dia a dia. A ferramenta que vai descansar a nossa máquina, o nosso cérebro. Quando a gente vê o Christian falando, né, do guru, do cérebro produtivo, a gente precisa ter uma ferramenta para poder o quê? Deixar tudo ali e deixar a mente livre para criatividade e para colocar atenção no que a gente está fazendo. Surgiu algo novo, a gente classifica e decide. E 22% respondeu diminuir a procrastinação. Pessoal, queria deixar essa mensagem para vocês aqui de o Neutrid, para a gente, não é só as pessoas usarem a nossa ferramenta, é para vocês terem uma vida melhor. Eu vou deixar agora um plano de ação, se vocês precisarem, só pedir para a gente ali no grupo também, que a gente manda, eu mando lá para vocês, mas lembrem o seguinte, é uma ferramenta central, aplicação do método, e aí a gente pode fazer com que o nosso dia funcione de uma maneira melhor, porque existe um lugar que está centralizando. Então, o primeiro passo é criar essa mentalidade de querer centralizar e fazer com que isso funcione. É centralização para realmente a gente poder ter planejamento e priorização do que fazer, quanto tempo gasta e papéis. O Christian tem o papel de marido, o papel de pai, o papel eu. Aí ele está velejando, está jogando o tênis dele. Ele planeja o tempo dele, vocês já devem ter visto aí, focado em papéis. Faz parte do método. Quando a gente está nas tarefas, compromisso, meta, isso é fundamental, isso é importante. Mas em qual papel que eu estou? Eu tinha falado para vocês aqui, eu ia mostrar algumas informações na agenda. Logo depois que a gente finalizar, deixa eu voltar aqui. Estou fechando, por exemplo, um contrato de uma viagem bem rápida, no final de semana, e hoje eu vou fazer só um follow-up. Coloquei 10 minutinhos aqui. Já fui tendo um retorno ali, mas ainda não foi confirmado. Depois, eu vou estudar um pouco curso de Python. Eu coloquei um QFA para mim, que é Quero Focado do Ano. Aprender programação, a primeira linguagem Python, e aí eu estabeleci o indicador e estou evoluindo, né? São 28 sessões, eu estou na 7ª ainda, mas hoje está aqui uma atividade para mim evoluir. E aqui a tarefa que a gente criou do e-mail, ó. Eu vou abrir ela aqui. Aí eu posso classificar, ó. É de equipe, da plataforma Neutrid eu localizo o projeto, quanto tempo eu vou gastar, que dia que eu vou fazer e salvo. Isso muda o jogo, pessoal. Porque se a gente começar a reagir a tudo que está surgindo no WhatsApp, no Telegram, no e-mail, no Slack, no Teams, aqui tem que estar realmente organizando a nossa mente. Aonde que o Neutrid organiza? Na nossa mente. A diferença está aí. A gente está usando uma ferramenta para ser uma ferramenta. A gente está usando para dar um apoio para a nossa mente, porque senão não dá. É a mente que muda aí todo o jogo. Então vamos ao plano de ação. Primeira atividade, fazer o teste da TRID dentro do meu progresso. Vocês já fizeram esse teste, mas quando vocês fazem no Neutrid, ele mede o progresso. Ele tem um gráfico de progresso ali. No nosso próximo encontro, eu vou dar algumas dicas em relação a isso. Nós vamos falar de aplicativo no próximo encontro, nós vamos aprofundar um pouco mais na questão de equipe, projeto. Por hora é só uma visão geral mesmo, porque o Neutrid é uma ferramenta muito completa. E aí, espero que com os passo a passo que a gente vai deixar aqui, já ajude. Segundo, estruturar a ferramenta. Tem que parar um tempo, 10, 15, 20 minutos, não sei quanto tempo vocês precisam, mas cadastrar os papéis, metas, categorias. Não precisa cadastrar tudo imediatamente, mas isso que vai dar sentido de usar mais a ferramenta. Quanto tempo eu dediquei ao meu papel? Não tem lugar nenhum que a gente está usando isso. Quando vocês cadastram no Neutrid, o Neutrid vai fornecer imediatamente os indicadores em relação aos papéis, às metas. No próximo encontro, a gente vai falar de metas também. Vou trazer uma meta bem completa para a gente poder sempre usar a ferramenta tendo uma meta em mente aí para alcançar. Categoria pode ser para contexto. O que eu faço no computador, no celular, em casa, na rua. Integrar o que for possível integrar. Então, integrar o Neutrid com o Google Agenda, com o Outlook do Office 365, importar.
é possível importar uma lista de atividades, é possível importar o que está no Trello e visualizar tudo no Neutrid. Eu vou mostrar, por exemplo, como usar o Kanban no Neutrid no próximo encontro, mas ali eu vou mostrar já funcionando também para vocês verem como que a gente usa na Neutrid. Para as sprints, para tudo que a gente precisa fazer. Agendar os seus compromissos e tarefas respeitando a estrutura que vocês criaram. Porque se a estrutura não estiver boa, é aí que a gente está se perdendo. Mas se a estrutura está boa, ela pode ser melhorada, mas ela precisa respeitar aquilo que vocês definiram como critério. Olha, vou trabalhar 50% do meu tempo. O que é 50% dessas 168 horas? Colocou lá. Quando você começa a cadastrar, o sistema vai comparar o que você definiu como ideal com aquilo que você está alocando. É muito importante, quando fizer o agendamento, vincular a essa estrutura. Marcelo, eu posso agendar sem ter feito isso? Claro que pode. Você pode deixar fazer isso num segundo momento. Mas quando você começa a adotar a ferramenta, ele levar em consideração que essa parte vai dar sentido para os seus dados. É aqui que você, quando for analisar, nossa, eu tive 10 urgências, mas qual o papel que você estava no momento dessas 10 urgências? 40% dessas 10 está ligado a esse papel. Muitas vezes você vai ver que tem um projeto em andamento, um processo em andamento, e é pego no meio do caminho de forma imprevista. Baixar o aplicativo Neutrid. Nosso próximo encontro, no dia 14, eu vou mostrar ao vivo aí como usar o aplicativo, porque está na palma da mão tudo que a gente fez aqui. Então, não precisa a pessoa ficar refém de computador. Está com ela no celular, está com ela no tablet. Acessar os manuais do Neutrid, caso surgir alguma dúvida. E, por fim, assistir os vídeos do Neutrid no canal do YouTube. Tem muitos vídeos, mas não é sair criando um monte de tarefa. Leve em consideração o seguinte: quando for para agendar, respeitar o ritmo que vocês estão hoje. Quanto mais a gente inclui demanda, se a gente já está na correria, piora o cenário. Então é importante a gente começar a levar em consideração também, na hora de agendar, o ritmo para a gente ter equilíbrio. Pessoal, queria agradecer a participação de todos vocês. Eu vou responder agora as perguntas. E fica aqui os contatos da Neutrid, caso surja aí alguma dúvida e a gente não responda ainda hoje e fica para o próximo encontro. Então, mais uma vez agradecendo. Obrigadão pela presença de todos vocês.